Olá, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos aqui hoje reunidos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, né? É um grande privilégio poder estar aqui, mesmo com tudo que está acontecendo, né? A gente poder estar participando da obra, né? Levando a palavra, trazendo a palavra para mim também, conhecimento, que a gente possa, com tudo que está acontecendo no mundo, que nós não saiamos dessa situação os mesmos cerimônios que nós entramos, que nós possamos sair melhores, compreendendo o propósito de Deus com tudo isso em nossas vidas, né? E hoje, a lição é número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É um grande ensinamento, principalmente por tudo que nós estamos passando, porque Paulo, ele teve um grande entendimento e passou esse entendimento para nós. Na carta que ele escreve a Éfesos, ele fala, né, das grandes bênçãos espirituais em Cristo, que Cristo, quando ele veio, ele deixou para nós. Hoje eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque a minha outra aula foi muito comprida, né, e para a gente poder ter mais tempo, né, assim, a qualidade, né, irmãos? Então, eu vou começar já lendo o texto, de vez em quando dou uma paradinha para falar alguma coisa, mas que seja bênção na minha vida e na sua, e, entendeu? E todos os dias ao acordar, vamos louvar e agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade aqui nesta terra, entendeu? Porque o Senhor, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele tem feito maravilhas em nossas vidas. Apesar de todas as aflições, Ele tem estado conosco e nos sustentado, tem sido o nosso pilar durante toda essa tribulação. Amém? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo o Espírito, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, Paulo ele fala aqui, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, são todas as bênçãos, não é uma, não é duas, não é três, são todas as bênçãos que você possa imaginar na sua vida. Deus, Jesus Cristo tem para mim e para você. Só que aonde que estão essas bênçãos? Essas bênçãos não estão aqui ao nosso olho, porque nós somos muito, infelizmente, o ser humano é muito carne, é muito material. Então, essas bênçãos estão nos lugares celestiais em Cristo. E o que a gente faz para alcançar essas bênçãos nesses lugares lindos que são os lugares celestiais em Cristo? Devemos nos aproximar de Cristo. Devemos estar em Cristo. Devemos ter um relacionamento com Deus, sabe? E principalmente nesse período de quarentena, vamos orar mais, jejuar, sabe? Vamos lançar a palavra, vamos mergulhar mais profundo, sabe, nesse relacionamento com Deus, vamos pedir a Ele, sabe, Senhor, eu quero um relacionamento com o Senhor. E quando a gente se desliga do material, quando a gente se desliga da carne, a gente consegue alcançar o sobrenatural, as bênçãos que Cristo tem para mim e para você, meus irmãos. Então, o objetivo principal aqui é a gente saber das bênçãos que Cristo tem, que quando Ele veio, Ele deixou para nós. Entendeu? Introdução.
Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então aqui, Deus, ele é onisciente, todo mundo sabe. Então ele já sabia, antes da criação do mundo, que infelizmente a humanidade ia cair no pecado. E ele queria uma reconciliação conosco. Olha isso. Então houve esse projeto. Já muito antes de nós existirmos, já existiu o projeto de Deus mandar seu único filho para fazer reconciliação conosco. Então olha como Deus nos ama. É um amor sobrenatural, gente. É um amor que é inexplicável, só assim dizendo, né? A nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. A doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Então, tudo é para a honra e glória de nosso Deus. Então, Paulo, ele deixa isso bem claro, entendeu? Que seja exaltado o nome dele, que seja glorificado o nome dele. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Éfesos, tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-os para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar, como Paulo: bendito seja Deus. É muito importante, né? Você é para ver, Deus planejou, o Filho executou, né? Olha isso. E o Espírito Santo nos garante que quando, né, Jesus subiu, ele falou: vou deixar os consoladores. Então, ele nos garante essa promessa. A nova condição, a expressão em Cristo, significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida, em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo, e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo. Então, é portanto que devemos ser agradecidos. Deus, né, planejou, mandou seu Filho, veio e executou, Jesus Cristo. Quando nós falamos que estamos em Cristo, nós fazemos parte da herança, somos adotados filhos de Deus, fazemos parte da herança e temos a possibilidade de todas essas bênçãos que estão no reino espiritual. Só que para isso precisa de uma nova posição na nossa vida. Andar em Cristo não é simplesmente estou em Cristo. Não, nós temos que seguir as leis, os mandamentos, seguir o seu caminho, a sua vontade, entendeu? Para que tudo isso ocorra em nossas vidas, né? A gente precisa estar realmente em Cristo.
Então vamos lá. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui, a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas sejam sob o domínio de Cristo. Rapidinho, vou falar aqui uma coisa, porque é tudo no tempo de Deus. E quando ele manda Cristo, eu acho muito, muito interessante, porque a ruptura, né, do pecado por Adão, aí vem Cristo para nos reconciliar com Deus. E ele é a cabeça da igreja, né? E é a cabeça do universo. Então, é tudo relacionado a Cristo. A dispensação de administração desse plano será na plenitude dos tempos. Então, tudo irá se cumprir no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu. Então, que a gente saiba respeitar esse tempo, que não é o nosso cronos, mas é kairos, é o tempo de Deus na nossa vida, o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. Igreja, Paulo muda o pronome nós e ele, eu e judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo, como palavras e ações, mas também levar os outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Então, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo. No momento da conversão, nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo. Então, é muito lindo isso, né? Ao se converter, aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, você recebe o Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo. Aí aqui diz, né, que nos tempos antigos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse. Ou seja, você agora é propriedade e posse de Deus. Isso é maravilhoso, irmão, na minha e na sua vida. E o maligno é aqui, ó. Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito.
Olha, lindo, né? Então, o Espírito Santo, ele é muito importante na nossa vida. É uma pessoa, tem sentimentos. Então, nós devemos muito respeitar o Espírito Santo e conviver com ele, porque nós somos morada dele, ele vive dentro de nós. Então, ele nos ajuda. Ele nos intermedia até Jesus, até nosso Pai, entendeu? Na oração a gente pede, Senhor, Espírito Santo, leva, Senhor, esse meu clamor para o meu Pai. Então, assim, o Espírito Santo, ele te avisa, sabe? Não faz isso, é perigoso, não faz desse jeito. Ou então ele fala, vai com tudo, que a bênção é sua, tá garantida. Então, gente, vamos ter um relacionamento bem legal com o Espírito Santo, porque ele merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, que ele é nosso verdadeiro amigo, conselheiro, consolador. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser produzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semitífica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Então, assim, é igual quando Deus ele fala que Ele nos predestinou para a salvação. Deus, ele predestinou a nossa vida para o melhor, entendeu? Se a gente for andar conforme o caminho de Deus, as vontades dele, tudo na nossa vida vai ser maravilhoso, porque a nossa predestinação é essa. Só que Deus nos deu livre-arbítrio. É isso que diferencia. Então, nosso livre-arbítrio, nossas atitudes, vai fazer com que a gente vá para a direita ou para a esquerda. Então, às vezes, Deus quer que a gente vá para a direita, mas o nosso livre-arbítrio, nossa decisão, a gente vai para a esquerda. Então, a gente não recebe a bênção que a gente tem ali, porque a bênção não está na esquerda, a bênção está na direita. Então, por isso que a gente não deve se desviar, a gente deve sempre estar no caminho do Senhor, porque ali sim está a nossa bênção, ali sim está o nosso grande Deus. E para concluir, nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória a Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino será plenamente executado. Então, meus irmãos, no tempo de Deus, ou seja, na plenitude dos tempos, tudo, do início ao fim, aonde está a palavra, entendeu? Desde Gênesis até Apocalipse, tudo irá se cumprir conforme os desígnios de Deus. Ele já sabia antes da fundação do mundo que ia enviar seu Filho para nos reconciliar com Ele. Então, Ele já sabe o que vai acontecer até depois do Apocalipse. Nós não sabemos, mas Ele sabe. E tudo irá se cumprir. Como muitas coisas já vêm se cumprindo, os irmãos sabem disso, entendeu? Nós estamos vivendo aflições nesse mundo que a gente só via, talvez, em filmes, sabe, de ficção científica. Então, é para a gente se alertar, sabe, para a gente ficar alerta nos sinais, para a gente ficar alerta na palavra, porque Jesus está voltando. Quantas pessoas não morreram com esse vírus no mundo todo? Então, quantas pessoas não voltaram para Jesus, né, por causa desse vírus, e quantas ainda não vão, não só por causa do vírus, mas por causa de doenças ou de acidentes. Então, que nós estejamos preparados para essa volta, que Ele não venha, ou que a gente vá, que Ele não venha ainda, mas que a gente vá se encontrar com Ele, mas que nós tenhamos preparados para essa volta, que nós tenhamos uma vida firme, com fé e perseverança em Cristo, que nos salvou, que nos remiu dos pecados, que deixou todas as bênçãos possíveis e impossíveis que você possa imaginar. Que nós possamos alcançar essas bênçãos, entendeu? Que nós possamos aprender, assim, o mistério, como Paulo aprendeu, que essas bênçãos, elas estão nos nossos alcances. Se a gente orar, jejuar, se a gente procurar a Deus, um relacionamento com Ele, se a gente entender que Ele mandou o Seu Filho para nos salvar, para nos remir dos pecados, a gente consegue, irmãos. Eu tenho certeza
Entendeu? Deus, ele, assim, apesar de todas as tribulações, ele tem feito maravilhas na minha vida. Eu tenho certeza que na sua também. Então, vamos todo dia acordar e ser gratos por mais um dia, pelo respirar, pelo andar, pela saúde. Independente, Deus tem nos sustentado até aqui. E Ele não vai deixar o filho dele mendigar, nem passar de necessidade e dificuldade de nada. Eu creio. E eu peço que os irmãos creiam também. Então, vamos estar orando para terminar essa aula. Deus, Pai poderoso, Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, de mais um dia nessa terra, de sermos seres humanos melhores, Senhor. Obrigada, Senhor, pela palavra que Tu destes aqui, Senhor. Que ela venha, Senhor, trazer para nós esperança, Deus, de dias melhores, Senhor, que possamos sempre, Senhor, confiar em Ti, que o Senhor edifique nossa fé a cada dia e que nós procuramos edificar a nossa fé a cada dia, para crermos sempre mais e mais em Ti, Senhor, o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos, o nosso grande Pai, que está daí de cima olhando por nós, nos abençoando, cuidando de nós, da nossa saúde, de nossa casa, de nossas famílias. Que o Senhor continue, Senhor, a ser presença indispensável na nossa vida, porque o Senhor é tudo o que nós temos, Senhor. Sem Ti não somos nada. Então, Senhor, abençoa cada um, Senhor, na sua casa, na sua família, e que se cumpra, Senhor, o seu propósito, Senhor, em nossas vidas. Que os nossos sonhos, Senhor, se alinhe, Senhor, com os planos do Senhor em nossa vida e que seja feita, Senhor, a Tua vontade acima de tudo e que possamos compreender e aceitar. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada pelo tempo de vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus, que Deus fique com vocês.